Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Elizabeth, sou de Curitiba. O Senhor pulsa fortemente para me contar umas obras que o Senhor tem feito na minha vida. São tantas obras, querida Irmandade, tantas, que eu não sei nem como começar. Eu já comecei contando, no meu testemunho anterior sobre como Deus me converteu, através da gravidez do meu terceiro filho, que nasceu de parto normal, sentado. Foi um grande milagre que o Senhor fez, com o cordão umbilical enroscado no pescoço. Eu prometi para Deus, que eu não conhecia a palavra votar, de voto, que se o Senhor me desse um filho perfeito, saudável, eu ia servir a Ele onde Ele mandasse, pelo resto de minha vida. A gente, quando não conhece a Deus, a gente faz umas propostas para Deus, sendo que Deus não faz proposta, Quando você é o escolhido, Ele te fisga e você é dele por amor à sua alma. Infinito, imensurável e lindo amor que Deus tem pelas nossas almas. Se a gente soubesse, a gente não tinha dado tanto trabalho para Deus, Soubesse que é tão bom, que é tão maravilhoso, que é tão completo, que somos servos tão imperfeitos, tão inúteis, mas quando conhecemos a Deus, somos tão felizes, que eu só tenho vontade de ficar na minha parte espiritual, orando, buscando a Deus. Porque esse mundo jaz no maligno. Não tem nada de bom para os servos de Deus, só perseguição, afronta, calúnia, difamação, falação. Mas o Senhor nos ergue por cima, o Senhor nos levanta a cabeça, o Senhor nos ajuda em tudo. Querida Irmandade, como eu falei no áudio anterior, eu morava na Argentina e vim para o Brasil. Me deu aflição por causa que eu conheci essa bendita graça, tinha muito problema com meu pai, eu não gostei daquele país, era muito frio, mas lá nós tínhamos até uma vida boa, tranquila, materialmente falando, mas espiritualmente era terrível, era afronta, todo dia choro. Eu falava, meu Deus, o que vai acontecer? Meu pai reclamava muito dos meus filhos reclamavam, era uma guerra, verdadeira guerra. Até que eu voltei para o Brasil. Com um filho diabético, outro asmático e um bebê de 1 ano e meio. Que usava fralda e leite. Cheguei no Brasil só com as malas. Com 4 malas, só com roupas. Não tinha nada que ele mandava, tinha pouco conseguido juntar lá. Pouco dinheiro, porque a nossa despesa era muito grande. Meu pai também não ganhava muito bem, as coisas lá estavam bem difíceis. Então eu não vim com muito dinheiro. Cheguei no Brasil, começou a acabar meu dinheiro, minhas economias, vim para casa de uma irmã, que era irmã da minha igreja na época, da Deus é Amor, e eu vim, na verdade, para servir junto com ela nessa igreja. Eu queria servir a Deus, porque meu filho já estava com 1 ano e meio, era gordo, era forte, era lindo, maravilhoso, uma obra maravilhosa que Deus tinha feito, um milagre muito grande, eu estava muito contente, vim para servir a Deus, mas quando eu cheguei aqui, ela não estava mais na igreja, querida Irmandade. Aí estava a nora dela, mas eu, uma pessoa muito difícil, sou descendente de espanhol, tinha boca muito dura, boca muito suja. Aí, querida Irmandade, a nora dela falou, mas por que você procurou a Marlene? Eu falei, a nora dela se chama Ruth Angel. Eu falei assim, porque eu fiz um propósito com Deus, contei, tudo. Falei que agora eu tenho que servir a Deus, eu prometi e eu quero.
Eu quero servir a Deus, eu não quero mais servir esse mundo. Esse mundo só me trouxe tristeza, desilusão e decepção. Eu quero, preciso, eu amo esse Deus, eu quero servir a Ele, onde Ele mandar. Ela falou, bom, eu tô indo numa igreja que é mais rígida que a Deus é Amor ainda, não sei se você vai gostar. Eu falei, gostar eu não vou, né, porque a Deus é Amor eu só usava saia, mas era muito vaidosa, gostava de calça. Mas eu prometi, então eu tenho que cumprir, porque com Deus não se brinca. Isso eu sempre soube. Então eu vim aqui na congregação da Vila Cortes. Comecei a vir, não gostei, foi muito difícil. Mas era assim, querida Irmandade. Eu orava na minha casa, eu abria a palavra, e o dia que eu vinha no culto, tudo que eu tinha conversado com essa irmã, a palavra que Deus tinha me dado era a palavra que o Senhor dava lá. E eu falava assim para Deus, ai, não acredito, Senhor, que o Senhor vai querer que eu fique aqui. E o Senhor falava, pois creia, é aqui o seu lugar. Eu falei, Senhor, aqui é muito santinhos, há muita santidade. Eu achava a coisa mais linda, mais perfeita, os véus, hino, tudo uma ordem tão grande. Eu falei, não, Senhor, isso aqui não é para mim, eu não sou digna nem de estar sentada nesses bancos. Teus filhos é tudo santo, eu não vou me adequar. Bom, o Senhor falou, vai sim, porque eu vou te moldar. Aí comecei a congregar, Deus fez muitas obras, Deus preparou creche para o meu filho, através dessa irmã Ruth, já comecei a trabalhar, Deus já preparou escola, enfim. Com muita pobreza, querida Irmandade. Ganhei uma cama, ganhei um fogão, ganhei umas coisas, mas assim, muito aperto, né? A gente tá acostumado com um nível, né, de vida que tinha lá na Argentina, todo mês ir pro McDonald's, então as crianças não sentiram muito baque. Era muito simples a nossa alimentação, era muito regada, não tinha Coca-Cola todo dia, não tinha algumas coisas que nós éramos acostumados, né? Mas não importa, o importante é que eu estava no Brasil, Deus tinha feito esse milagre, trazido eu de novo, que eu pedi, e ali, Senhor amado, o Senhor amado foi me moldando, e o que eu quero contar é a minha conversão total, que é muito lindo quando Deus, né, transforma a vida da gente, querida Irmandade sabe. E ali eu tinha vários problemas com meu filho era diabético, muita luta, e o outro tinha asma, mas o Senhor foi aquele que veio ao meu encontro, sempre preparou todas as coisas, não deixou faltar nada, querida Irmandade. Certo é, querida Irmandade, que Deus me traz à frente de contar, é que comecei a trabalhar por mês, mas o dinheiro não mal dava para pagar aluguel, daí saí daquela casa que eu estava morando de favor e fui pagar aluguel. Muito difícil a nossa vida. E os meninos sentindo, né, meu filho com diabetes estava ficando muito revoltado. Aí eu fiquei doente, querida Irmandade, aí comecei a trabalhar de diarista, mas perdi todos os meus dias, veio uma doença, querida Irmandade, que eu não sabia, mas quando foi devido às enchentes que deu lá na casa que eu morava, com os meninos pequenos, edema nodoso se chama a doença. E eu sei que eu comecei com aquelas doenças e dava febre alta. E eu não sabia o que era aquilo, daí perdi todos os meus dias de diarista. Certo, querida Irmandade, que perdi, né? Porque se você não vai trabalhar, elas precisam e pegam um outro no seu lugar. Certo querida Irmandade, que eu fui no UPA aqui, né? Para vocês terem uma ideia, eu não queria ir porque sempre me deixavam internada, 30, 40 dias. Eu dizia, como é que eu vou deixar meu filho de 1 ano e meio? Acho que já estava com uns 2 aninhos.
Como que eu vou deixar os 3 sozinhos e ficar 40 dias internado, Senhor? Não tem condições, eu não tinha quem cuidasse dos meus filhos. Naquela época, Deus afastou toda a minha família, ninguém me ajudava por problemas entre família mesmo. Enfim, Deus faz assim para mostrar que é Deus mesmo na nossa vida, né? Não adianta, que não é a honra e a glória é toda para o nosso Deus. Aí, o meu filho, que tinha asma, aí tinha um outro amiguinho dele que tinha leucemia. E o certo é que, para mim ir no posto 24 horas, o meu filho teve que ser mordido por um pitbull que ia morder esse menino, amiguinho dele, que tem leucemia, mas meu filho entrou na frente e acabou sendo mordido. Mas foi coisa leve, que Deus não permitiu, porque vocês sabem como que é a mordida do pitbull, né? Ele arranca pedaços. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão maravilhoso que Ele cuida dos nossos filhos, mesmo eles sendo rebeldes e desobedientes. Eu sei que eu tive, certo é que eu tive que levar meu filho, né? Porque é cachorro, fazer os procedimentos que convém serem feitos. Fui no posto, levei ele, vieram aqui no cachorro e tal. Daí eu sei que um dos meus filhos pegou do meu lado e o parente do menino que tem leucemia, que estava junto, que levou nós de carro, prestou o carro, não me lembro como que foi. Sei que certo é, ele falou, agora é você que vai no médico ver isso daí, porque você não pode ficar doente desse jeito. Era uma doença que eu não podia ter febre. Aí eu fui no médico, daí me chamaram. Aí eu falei, vou contar toda a história da minha vida dessa doença para ver, doutor. Mas eu já falei, não adianta me internar que eu não posso ficar internada. Imagine, se eu morresse, meus filhos iam ficar sozinhos do mesmo jeito. Mas na hora eu nem pensava nisso. Eu não queria deixar meus filhos sozinhos, porque eles só tinham a mim e eu a eles. Sempre foi assim e é até hoje. Aí contei que foi através do que inundou a minha casa e tudo mais. Aí eu não posso ter febre, porque aparecem esses edemas em todo o meu corpo, e se der no meu coração, o médico falou que eu ia morrer. Ele falou assim, hoje em dia tá tudo muito moderno, isso você tá me contando de uns 20 anos atrás. Eu falei, faz uns 20 anos que, como eu sou uma pessoa que Deus me deu uma saúde muito boa, eu tenho muita saúde, então é muito difícil eu ter febre. Mas agora eu tive, perdi todos os meus dias de diarista, falei para ele, né? E, querida Irmandade, eu tava, para vocês terem uma ideia da situação financeira minha, eu estava catando papel. Eu era inquilina, eu pagava aluguel. Eu era inquilina de uma mulher que ela tinha um carrinho de papelão e ela sustentou todos os filhos dela catando papel. E eu falei, você me empresta esse carrinho? Meu filho tá sem leite. Deus preparou leite, fez eu achar uma caixinha de leite. Meu filho queria comer, não tinha o que comer. O único dinheiro que eu tinha, eu paguei o aluguel, a luz e a água, paguei as contas, mas para comprar comida não tinha sobrado, querida Irmandade. Aí fui pro posto, aí ele falou, não, agora tá tudo, eu vou te dar essa receita, eu vou te dar essa injeção que é hidrocortisona, só que tem corticoide. Você vai engordar um pouco, falei, isso é de menos, não tem problema. Não ligo para essas coisas de engordar, de emagrecer, de vaidade. Deus já tirou tudo isso de mim. Ele me olhou assim, nem que eu fique. O importante é ficar saudável, com saúde, para poder trabalhar. E assim foi, Deus usou deste médico. Todas as vezes que eu ficava com essa doença, eu ficava 40, 30 dias tomando injeção de 8 em 8 horas, Despacilina, Voltaren, ampicilina, 3 tipos de antibiótico, de pirona para dor. Era terrível, terrível, terrível essa enfermidade. Aí fazia uns volumes, depois ficava tudo preto, aí ia pelo corpo inteiro. Foi assim,
um médico que Deus usou, tenho certeza que Deus usou na hora certa, no lugar certo. Eu sei que certo é, querida Irmandade, que Deus me libertou por completo. Eu já tive febre depois disso. No começo desse mês, eu fiquei 20 dias com aquela gripe forte, de cama, tive tremores, pensei que ia até morrer de tanta febre que eu tive, que eu tremia. E eu tava com medo que começasse a me dar isso. Não me deu, querida Irmandade. Então o Senhor hoje me tocou, eu escutando os áudios maravilhosos, milagres, tanto simples, só de Deus olhar, só de Deus falar com a gente, eu já acho que é um milagre, com tantos habitantes que existem na face da terra, Deus olhar para nós, um grãozinho de areia, um nada nessa terra, mas o Senhor nos atender, o Senhor nos responder, o Senhor falar conosco já é uma honra muito grande. Eu queria dizer para essa querida Irmandade que ora a Deus por todos, principalmente pelos jovens. Querida Irmandade, que é tão bom servir esse Deus, por que a gente briga tanto, né? Ah, Senhor amado, então, querida Irmandade, esse era o meu testemunho, eu queria compartilhar com todos vós, porque esse canal é uma bênção, eu escuto ele dia e noite, e eu queria dizer que eu sou muito grata a Deus por tudo, só o nome de Deus seja louvado. Amém.